Yalcha, oh Yal, oh Yalcha, oh Yal, oh Yalcha, oh Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amado Pai, Ô, papai. gratidão por tudo. Por tudo, papai. Porque tudo, papai, tu tá no controle de cada detalhe. É verdade, papai, é verdade. Tudo, papai, tá no teu controle e é Oh, por isso que papai. nós nos descansamos. Sim, papai. Nós descansamos, conforme o Salmo 91. Descansamos em Ti. Ó, papai, abençoa essa reunião. Abençoa, papai, tudo que for falado. Sim, papai. Que venha, papai, ser como um transbordar do teu Espírito. Sim, papai. Sobre a cabeça de Arão, que vem ali encharcar os cabelos da cabeça e da barba. Sim, papai. E escorrer as orlas das vestes. É maravilhoso. Gratidão por tudo, papai. Gratidão, papai. Aqueles, inclusive, que estão guardados nas orlas, também são, nesse momento, também alegrados. Porque sabendo que pouco tempo eles estarão livres de todo tipo de opressão. Verdade. Gratidão por tudo, Oh, papai. papai. Abençoa cada irmão aqui presente, irmã. Sim, papai. Abençoa aqueles que não puderam vir, papai. Proteja-os e guarda-os. Sim, papai. E que a tua compaixão alcance toda Filadélfia e toda Sardes Vestes Limpas que estão inscritas no teu livro, papai. Sim, papai. Ó, papai, muito grato. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas do tempo celestial, hoje, dia 19 de dezembro de 2021, nós estamos iniciando mais uma reunião no Dia do Mestre, né? No Dia do Mestre. E é maravilhoso quando nós lemos em Apocalipse e Alhana falando assim: eu fui arrebatado no Dia do Mestre, né? A paz de Alcha, filhinho. Paz de Alcha, viu? Tudo bem? Então, amados, quando a gente vai pegar, vamos começar aqui na palavra no Salmo 37. No Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos começar uma leitura aqui. Esse salmo também era e é ainda um dos preferidos meus, e agora eu entendi por quê. Salmo 37. Oi? 899. Salmo 37. Ó. Salmo 37. É uma palavra para mim, viu? Que eu fico irritado. Muito fácil. Então eu não ouço nada e eu fico procurando ficar bem sereno, não ouvir nada para não me irritar. Então ele começa falando assim, ó: não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam injustiça. Lembra do quê? Lembra do administrador infiel. Não inveja dele, não. Por quê? Aí ele fala: pois como a erva, eles secam depressa,
eles murcham como a relva verde. E ele fala: confia em Yahweh e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria em Yahweh. Ó, põe a tua alegria em Yahweh. É pôr alegria nas coisas desse mundo? Não. É pôr alegria em Yahweh. E ele realizará os desejos do teu coração. Nossa. Ó. Entrega teu caminho a Yahweh, confia nele e ele agirá. Manifestará tua justiça como a luz. Lembrando do Lucas 18, que fala assim, ali ó, fala do administrador infiel e fala assim, olha, não fará justiça aos seus pequeninos que clamam, invocam a ele dia e noite, ainda pareça tardio em responder? Sim, fará justiça. Fazendo um link também com Isaías, onde? 51, que fala assim, olha, ó, vós que estáis, ó, vós que estáis à procura de justiça, vós que invocam Yahweh, né? Olhai para a rocha que foram extraídos e da cova que fostes retirados, né? Aí ele está falando aqui, ó, Salmo 37, 5. Manifestará a tua justiça como a luz, e o teu direito, o que é teu de direito, e o teu direito como o meio-dia, como o sol do meio-dia. Ele vai restituir o teu direito, o que é teu de direito, o que é teu de direito, vai ser restituída a tua herança, vai ser restituído o que é teu de direito, como o sol do meio-dia, fazendo referência àquele que vai fazer justiça. E ele continua: descansa em Yahweh, descansa, faz um link com Salmo 91, descansa em Yahweh e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, não te irrites contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira, abandona o furor, não te irrites, de novo, não te irrites, só farias o mal, porque os maus serão extirpados. Faz um link com Isaías 14, falando assim, os maus vão ser lançados ali no abismo e eles nunca mais serão nomeados sobre a superfície da terra. Nunca mais serão nomeados. Essa raça de malvados. Faz o link com Isaías 14. Olha só. Porque os maus serão extirpados e quem espera em Yahweh possuirá a terra. Viu? Possuirá a terra. Que é Apocalipse 19, o cavaleiro com seus o seu exército descendo para tomar posse da terra e ali fazer da terra um quê? Um reino de 1000 anos de paz. De paz. Aí ele fala: mais um pouco de tempo e não haverá mais ímpio. Buscará seu lugar e não existirá. Mas os pobres, olha aqui, fazendo um link com Esmirna, os pobres possuirão a terra e se deleitarão com paz abundante. O ímpio faz intrigas contra o justo e contra ele range os dentes. É esses que hoje têm um ódio mortal por nós. Por quê? Porque nós não aceitamos as heresias deles no nosso meio. Nós não aceitamos as heresias dele no nosso meio. E por isso eles tramavam em oculto contra nós. Isso aconteceu lá em cima. E isso veio acontecer aqui embaixo como sombra. Aí ele continua: mas o mestre ri às custas deles. À custa deles. Pois vê que seu dia vem chegando. Os ímpios desembanham a espada e retesam, quer dizer, esticam a corda dos arcos para matar o homem reto.
Viu? O homem reto, fazendo um link lá com Salmo 18. Os laços da morte me cercaram. Se não fosse Iau, eles teriam nos... O quê? Estragados, lançados no Sheol. Eles teriam nos afogado, né? Como submergido, como água até o pescoço. Olha só. Aí ele fala. Os ímpios, versículo 14. Os ímpios desembanham espada e retesam o arco para matar o homem reto, para abater o pobre e o indigente. Mas a espada lhes entrará no coração, e seus arcos serão quebrados. Vale mais o pouco do justo que as grandes riquezas do ímpio. Porque faz um link lá com o administrador infiel, que ali em Isaías 22 fala: eu vou tirar as suas vestes, vou tirar o teu cinto, vou tirar a sua autoridade, né? E vou devolver aqui para aquele que é de direito. Vou devolver. Você percebe aqui, no 14, que primeiro ele tem que abater o homem, para depois tocar nos pobres e nos indigentes. Ele quer estar a primeira... Antes ele não pode tocar, porque há uma proteção. E é por isso que fala, aquele que o retém. Exatamente. Tem que bater Aquele o homem primeiro. tem. Então, quer reter, ali o que retém, ele quer tirar o que retém, Exatamente. para pegar o resto. Então ele fala, versículo 16: vale mais o pouco do justo que as grandes riquezas do ímpio, pois os braços do ímpio serão quebrados, mas Iau é o apoio dos justos. Iau conhece os dias, faz um link com a descendência ali de Adão, que era contado os dias, faz um link com o Salmo 90, o Salmo de Moisés, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, para alcançar sabedoria, né? Não falo coração sábio, já expliquei isso para os irmãos. Alcançar sabedoria, porque agora você entende Provérbios 8. Por quê? Porque a partir do momento que eles se tornam o quê? Como filhos e também como aquilo que diz o servo perfeito, será como seu mestre. Eles também se tornam a sabedoria de Iau, e é expresso a sabedoria pelos filhos. Entenderam? Então aí não é alcançar coração sábio, é alcançar sabedoria mesmo, alcançar ser sábio, alcançar a condição de sábio. Aí você pega a sabedoria justificada, né? Os seus filhos, porque eles atingem a sabedoria. E eles são sábios. Eles agem com sabedoria, justificando o pai que os ensinou, entendeu? Exato. Versículo 18. Iau conhece os dias, dos íntegros. Por quê? Porque a gente faz um link com a descendência de Caim, que não era contada. Você lê lá a descendência de Caim em Gênesis, não se contava, Iau não contava os dias. E isso surgiu no meio dos Iaudim, que não pode comemorar aniversário. Isso aí é de Satanás. Porque é com aniversário que se conta os anos. E ali fala, Enoque viveu 365 anos. Foi contado. Mas como você vai contar se você não faz aniversário? Entendeu? Por quê? Porque os filhos da serpente ali, descendente de Caim, que não era contado por Iau. Iau desprezava completamente. Por quê? Porque não era filho de Iau. Era filho da serpente. Vocês estão entendendo? Sim. Então, vamos lá. Versículo 18. Iau conhece os dias dos íntegros, e sua herança permanecerá para sempre. Permanecerá. Guarda o que tens, né? Guarda o que tens.
Não perde ela, não. Yal não vai deixar que a sua herança seja tomada lá em cima, mas você não pode entregar ela para o ladrão. Mostrar onde está, né? É. 19. Não se envergonharão nos dias maus. Nos dias de fome eles ficarão saciados. Fazendo um link com quem? Com a era de Laodiceia, que também vão ficar satisfeitos com o alimento que Filadélfia vai estocar para eles no celeiro. Mesmo no tempo de fome, que não vai cair maná, eles vão ser saciados. Por quê? Porque foi guardado no celeiro, representação das vacas gordas de José, guardando no celeiro para o tempo de fome das vacas magras, quer dizer, período de tribulação. E aqui está falando de coisas espirituais, celestiais, não está falando de alimento humano. Ok? Continuando. 20. Eis que os ímpios perecerão, os inimigos de Yal. Fazendo um link com o Salmo 45. Os inimigos do rei diante deste, que é o general com seu exército, perdem a coragem. Os inimigos de Yal, os inimigos do rei. Salmo 45. Os inimigos do rei. Que rei? Yal, forte e valente. Faz um link com Isaías 24, que fala assim: quem é este rei da glória? Eu falei Isaías, Salmo. É aquilo que eu falei, muitas vezes a mente vai mais rápido que a boca. E a boca não aguenta acompanhar, porque é humana. Então, Salmo 24 fala assim: quem é esse rei da glória? Abrir os portais celestiais para que entre o rei da glória. É o momento que o jumentinho é a representação da entrada em Al-Shalom. O jumentinho recebe as vestes do rei e o rei senta sobre o jumentinho. E o jumentinho vai levar e fala assim: liberta o jumentinho, solta ele. E se perguntarem: por que vocês estão soltando, libertando o jumentinho? Fazendo um link com Apocalipse 12, aquela lua que estava debaixo dos pés da mulher, aprisionado. Liberta o jumentinho. Aí eles falam assim: por quê? Porque o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. Liberta ele, porque o mestre precisa dele. Tá entendendo, irmãos? Então, isso é lindo. Maravilhoso. É lindo demais. Então, olha só, continuando. 20, versículo 20, Salmo 37, 20. Eis que os ímpios perecerão, os inimigos de Yal, murcharão como a beleza dos prados. Prados é aqueles campos verdejantes, né? Se desfarão em fumaça, como um campo em chamas. 21. O ímpio toma emprestado e não devolve. Aí faz um link daqueles que estavam no nosso meio, que agia e continua agindo assim, porque são ímpios, faz parte da natureza deles. Quando nós vemos ali aqueles filhos de Aush que se uniram a querubins, a gente vê, irmãos, que muitos vieram lá de cima e se uniram lá, os primeiros com ímpios. E aqui eles já tinham tomado partido lá em cima para trair Mical, que tinha recebido o nome de Aush, estava exercendo o sumo sacerdote. É aqueles que eram da guarda de confiança e se venderam, fazendo um link com quem? Com Judas, que a palavra Judas vem de Yaldá, que é o traidor que traiu o quê? O mestre, por dinheiro, levando os inimigos até Yalcha. Lá em cima a mesma coisa. Os sentinelas que levaram, por que levaram? Porque o templo é enorme, irmãos.
O templo é enorme. Para você ver que a gente já trouxe o estudo, que o tribunal do Mashiach vai acontecer dentro do templo. Ele é enorme. E para acontecer o tribunal do Mashiach dentro do templo, tem que ser muito grande. E é tão grande que cabe milhões de milhões dentro do templo. Então, estes sentinelas foram ensinar o caminho para quem? Para aqueles que nunca entraram no templo. Levando até aonde o sumo sacerdote estava. Fazendo um link no monte ali das oliveiras. Levando os guardas do Anás e Caifás até aonde Yahushua estava. E ainda fala, ainda o traiu com um gesto de paz. Um ósculo, né? Então, é lindo, né? Nós estamos fazendo muitos links. Depois vocês têm que ouvir novamente. Vamos lá. 21. O ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá. É o que está sendo feito. O justo, a Filadélfia e Sardes Vestim, está se compadecendo com aqueles que vão de Laodiceia. E está juntando no celeiro, mas é para emprestar para eles? Não, é para dar de graça. Por isso que fala assim, a palavra fala assim, como, irmã? Como é que fala em Isaías, irmã? Vamos lá? Isaías 61. Exatamente. Vamos lá, Isaías 61. Ó, vinde a água. De água não, esse é 55. Esse é 55. Primeiro, ó, nós vamos primeiro Isaías 55. Isaías 55. Eu já falei com vocês. Número, eu não sou bom, mas a palavra eu sou. Entendeu? Vamos lá, Isaías 55. Por isso que tem os auxiliares. Aos auxiliares. Isaías 51. Convite final, né? Isaías 55, desculpa. Convite final. Não dá para esquecer Ó, Isaías 55 faz o link final dos tempos. As duas águas, ó. As águas de Siloé que correm mansamente e as águas do rio Eufrates, que é do rei da Síria, lembra? Então, porque rejeitou as águas de Siloé, estou mandando a águas bravias do rio Eufrates, o rei da Síria, né? Imundas. Água de que? Água torrencial de uma grande tempestade. Água de tempestade, água torrencial, água de enchente, carrega tudo quanto é coisa suja. Bicho morto, barro, sai fazendo aquela sujeira. Então, porque rejeitou a água de Siloé. Ok? Vamos lá. Diz assim, convite final, Isaías 55. Todos que têm sede, vinde a água. Tá falando águas? Não, a água. Só tem uma água que tá falando aqui. E é por isso que eu gosto da Bíblia Yal Shalom. Porque se você pegar na Almeida, tá falando, vinde as águas. Vocês estão entendendo? Porque vai na cabeça do teólogo, mas aqui está falando a água, ali está falando de uma única rocha. Quando bateu na rocha, Moisés bateu na rocha 2 vezes, eu já trouxe o estudo, era uma rocha, que brotava uma água, que faz um link com as duas faces, mas com a mesma boca. Entenderam? Vamos lá, Isaías 55:1. Todos que têm sede, vinde a água. Vós, os que não têm de dinheiro, fazendo link com os pobres da terra. Lembra que nós estamos lendo? Sim. Com os pobres, porque o ímpio quer matar o pobre, fazendo um link ali com a era de Esmirna e também a era de Filadélfia. Porque a era de Filadélfia é tido como pobre, e a era de Esmirna é tido como o que, irmão Elcio?
Ô irmão, tá boiando? Olha lá. Veja bem, quando fala, a gente vê a questão. Hã? Não. Não, fraco, vamos falar pobre. Por ser fraco. Mas o outro é miserável, é estropiado, é indigente, é muito mais do que pobre. Entendeu? Aqui eu vejo aqui, vamos falar assim, aqui vocês não são estropiados, vocês não são miseráveis, vocês não são indigentes. Então, agora quando fala de Esmirna, fala-se indigentes, é estropiados, Sabe por quê? Porque quando lá atrás, quando eles aceitavam a fé em Alcha, eles tomavam todas as propriedades deles, eles viravam estropiados. E a era de Esmirna faz um link com a era de Filadélfia até nisso. Porque a era de Esmirna, eles são filhos de Adão, mas que vão receber coroa, porque são levados à morte. Naquela época, eles que manifestavam o quê? A fé e a confissão de fé em Alcha, o governo tomava deles as propriedades. É um link com a era de Filadélfia, que foi tomado lá de cima as propriedades e veio para cá sem propriedades. Então é o link dos filhos de Adão semelhando com os filhos de Alcha até nisso. Quando você pega as duas eras, fala, a sinagoga de Satanás persegue os de Esmirna e a sinagoga de Satanás persegue os de Filadélfia. Os Ialdins, que se dizem são falsos Ialdins, eles que são a chamada sinagoga de Satanás, por que eles são chamados sinagoga de Satanás? Por quê? Porque eles estão debaixo do jugo. E é o espírito de Satanás que está agindo neles. Por quê? Porque se fosse o espírito de Al, eles estavam do nosso lado. Mas, no entanto, eles nos perseguem. Como também aconteceu com Shaul Paulo. Shaul Paulo, ele também estava enganado. E ele perseguia os crentes. Ele se dizia sinagoga. Enquanto ele era sinagoga, ele perseguia os crentes. Depois que ele se torna crente, a sinagoga perseguia ele. Entenderam? Exatamente. As duas eras de Esmirna e Filadélfia são as duas únicas eras que são citadas como irrepreensíveis. A sinagoga de Satanás persegue eles e eles eram pobres. E o outro mais do que pobre. Por quê? Porque foi tirado deles na terra. Aí eles eram indigentes. Foi tirado tudo deles, humanamente falando, porque eles não tinham tesouro lá em cima, mas vão receber. Entendeu? Por isso que Shaul Paulo fala a respeito de fazer do corpo escravo para poder obedecer, estar sujeito à vontade de Ial o tempo todo, porque Ial cuida dos seus e vai suprir. Tá entendendo, irmãos? Sem murmurar, né? Então, vamos lá. Olha só, faz um link com Jó, né? Faz um link com Jó ali, que Jó sofrendo e ali passando todo tipo de sofrimento, né? E ele fala, ele usa aquele termo que Papai Alcho usou lá atrás, falando assim: homem nascido de mulher tem vida curta. É como uma erva que brota e logo já murchou. Que faz um link aqui com os Salmos, né? Então, olha só, vamos continuar aqui. Isaías 55. Nós ainda vamos voltar lá para os Salmos, calma. 55, versículo 1. Olha só. Todos que têm sede, vinde a água. Vós, os que não têm dinheiro, vinde. Comprai e comei. Comprai sem dinheiro.
Comprai e comei, sem dinheiro e sem pagar. De graça. Vinho e leite. Olha aqui. Vinho e leite faz um link com o quê? Os primeiros rudimentos. Leite. E o alimento sem fermento da escritura, que é o link daquele copeiro do faraó que sonhou que pegava a uva e já exprimia no copo do faraó e o faraó bebia. Esse foi restituído. Quando está falando que exprimia direto no copo, que não dava tempo para fermentar. Pegava da fruta direto no copo e bebia. Era o vinho sem fermento. É o que nós celebramos. É o corpo de Yahshua. É o sangue do Mashiach. Vinho concentrado. É. Ali fala, sem mistura, né? Sem misturar água. Vamos lá. Sem aliviar, né? Sem aliviar. Porque pondo água, ele está tentando aliviar. Mas ele tomou sem misturas. Olha só, vamos lá. 55:2. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Aquilo que não é pão é o que eles estão gastando dinheiro. Falando de estelário, falando sobre vacina, antimachia. O antimachia foi no banheiro, o antimachia saiu do banheiro, o antimachia pegou o avião, desceu do avião. Isso é pão? Não. Fica gastando ali com tempo com isso. Gastando tempo com denominação. Aquilo que não satisfaz. Não satisfaz. Porque fica lá ouvindo coach nas denominações. Não, você é um vencedor, você nasceu para vencer, você vai ser rico, você vai ser não sei o quê, você vai brilhar, porque você é maravilhoso, você é lindo, você tem um poder que você não conhece. Fica lá ouvindo só baboseira para subir o ego. Sobe o ego do povo. Aí ele fala, nossa, eu tô saindo daqui. O que que você aprendeu? Ele fala assim, olha, eu não aprendi nada não, mas eu tô saindo aqui tão feliz porque eu sou tão importante. Tá entendendo? Isso aí é gastar o dinheiro. Agora vamos passar aqui o dízimo, vamos passar a oferta. Agora, como diz, toma oferta, tá comprando o pão. E não é para comprar pão, não, porque é de graça. Tremendo demais. Tá entendendo? E eles estão lá nas denominações comprando o pão. Gastando um dinheiro naquilo que não é pão. Achando que é pão, mas não é pão. Por isso que a palavra em Isaías 55 está dizendo, versículo 2, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, olha aqui, o produto, estão trabalhando, chega lá e entrega tudo. Porque são obrigados, é o jugo, são obrigados a entregar tudo. E ele fala, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, aquilo que não é celestial, aquilo que não satisfaz, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não se pode satisfazer? Não pode. Entendeu? Aí ele fala, ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Comei o que é bom. Deleitai-vos, deleitai é se alegrar, é se revigorar, se encher de prazer, com manjares revigorantes. É a palavra Filadélfia, é o manjar revigorante, entendeu? E ele revigora, por quê? Porque é a água que brota da rocha, irmãos, e ela faz as ovelhinhas ficar revigoradas, ela faz ficar revigoradas. E no versículo 3 fala assim, escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e vivereis, fazendo link com o anjo da vida. Viu? Ainda fala ainda, ouvi-me. Ouvi-me, porque o enviado foi o anjo da vida. E é por isso que nós vemos Papai Yahshua sentado no trono, né? É o rei.
E ele fala assim, olha, chamai os convidados, porque tudo está pronto para o banquete. Aí o anjo é enviado, aí o anjo vai lá e fala, olha, trouxemos todo o que podia. Mas os primeiros convidados não aceitaram a mensagem não, então agora vai para as ruelas, vai pegar os estropiados, os pobres, os mendigos, trazei. Fazendo link com quem? Fazendo link com Esmirna. Porque os primeiros convidados, que eram os Yaldins, não aceitaram o convite. Entenderam? É o link com o final dos tempos. Porque os falsos Yaldins também rejeitam o banquete. Entenderam? Recusam o alimento. E ele fala, olha só, versículo 3, Isaías 55, 3. Escutai-me, vinde a mim, ouvi e vivereis, farei convosco uma aliança eterna. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Quais são as graças prometidas a Davi e irmã Diene? Quais são as graças prometidas a Davi? Hã? Sempre tem um descendente do trono. E o trono eterno. Não vai faltar trono, né, irmão? Não vai faltar trono para tua casa, Davi. Não vai faltar trono. Entendeu? E ele está fazendo um link com o quê? Com a era de Laodiceia. Ao vencedor vai assentar no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu pai. Entenderam? Aqui está falando, vem fazer uma aliança comigo, que eu vou fazer o que com vocês? Farei convosco uma aliança eterna, que é a aliança com Davi, que era uma aliança eterna, que nunca vai faltar trono para os descendentes de Davi, e fala, conforme ali a promessa prometida a Davi. Entenderam? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Viu um pouquinho como é que a gente anda? Aí, olha só. Voltando no Salmo 37, vamos lá. A gente não foi no Salmo que a irmã Líria Amar falou. Salmo 61, irmã. Foi irmã Ângela? 61 quanto, irmã Ângela? Falei 61, É. mas era 55. Era os 55, né? Ah, bom, entendi. Tá bom, irmã. Ah, então tá certo. Como eu falei, eu não sabia o número, eu sabia também a passagem, né? É isso aí, irmã. É isso mesmo. Vamos voltar no Salmo 37. 37, 21 nós estamos. Salmo 37. 37 qual, irmão? 21. Ó, vamos lá de novo. Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não devolve. Ó. Ele não devolve. Fazendo um link com que irmão Lucas. O ímpio toma emprestado e não devolve. Hã? Não sabe? Vou te lembrar. Quem que é o rei dos ímpios? E ele é o quê? Em Isaías 22. Administrador infiel. Aí nós vimos que o administrador infiel está usando do recurso dele. É o recurso de quem? De Ial. E ele restitui o que ele está dando por conta dele. Tomou emprestado e não devolve. Roubando. Porque aquele que toma emprestado e não devolve, rouba. Aquele que toma emprestado e não devolve, rouba. Entenderam?
Ele tomou daquilo que é de Ial e não restitui. Ou seja, ele se acha, ele fala, tudo me foi dado, não foi dado coisa nenhuma, foi dado para você administrar, e não é seu, só para administrar, mas não é seu. Compreende? Por isso, ele já tinha sido tirado da administração. Eu quero lembrar aqui os irmãos, que muitas vezes os irmãos fazem uma certa confusão. Há 2000 anos atrás, quando o Papai Yaush subiu e ele recebeu o nome, e quando ele já entrou nos lugares celestiais com o nome de Ial, forte e valente, ali ele precisava fazer o sacrifício perpétuo, não ser esquecido, e o seu nome de salvação não ser esquecido. Ele transfere isso para o seu primogênito. E é um primogênito fiel, porque faz um link com aquele que não era o mais velho, mas se tornou primogênito ali na casa de Jacó, que é José, não por ele ter nascido primeiro, mas ele por ter sido filho fiel. Entende? Então, nós já falamos, ele é o 6º de 10. Foi se passando os primeiros até chegar nele, que é fiel. E com isso, ele recebeu a herança como porção dobrada, direito de primogenitura. Ok? Ok. Ótimo. Vamos lá. Isaías 22 fala assim: ele, esse Eliaquim, ele é uma representação inicial do pequeno chifre. O antimachia é imitador. Quando fala que o antimachia é o pequeno chifre, está imitando quem? Mical. Porque ele era um administrador pequeno. Ele era um administrador pequeno. Administrava uma parte menor. Uma parte pequena. E o outro administrador grande. Só que o administrador da grande parte, que é o quem? Representado Sobna, que é a representação de Satanás, foi encontrado infiel. E ali Ial fala que tiraria dele e daria para o outro. E deu. Naquele dia ele deu. Quando? No retorno. Ele deu e ele recebe o nome de Yaush, as vestes de Yaush e o manto de Yaush. E a missão de Yaush. Recebeu naquele dia. Ali ele recebeu a administração de tudo. E o outro foi colocado em escanteio. Aí o que acontece? Ele começa a tramar. Ele vai tramando, porque ele tem lábia. Ele sabe envolver, ele sabe seduzir. Como a serpente seduziu Eva, a serpente seduziu a igreja, a serpente seduziu parte dos filhos de Yaush. Isso eu lembro, sabe, quando eu era adolescente, tinha uns rapazinhos que era feio, mas eles tinham lábia. Aí eles pegavam as mocinhas bonitas. Por quê? Porque ele era até feio. Como Satanás, né? Feio. Mas sabia conversar. Astuto. E as mocinhas caíam na conversa. Ô, mocinha boba. Então, isso você vê que é a ingenuidade. É ingenuidade, é imaturidade. Entende? Então, o que acontece? Você vê a história de José. José, ainda pequeno, já era colocado nele uma condição de promessa, com uma túnica. E ali você percebe que os outros irmãos ficaram enciumados. Mas os outros irmãos, enciumados, ao invés de ser para o bem, era para o mal. No sentido de que, meu pai gosta mais dele, mas não é porque ele tem olho claro, ou olho escuro, ou ele é pretinho. Que nós já vimos que a pedra ônix é pretinha, não é?
Então, era porque era pretinho? Não. Era porque era branquinho? Não. Mas era porque era diferente, era fiel, obediente. Essa é a condição, tá entendendo? A condição que na denominação fala assim, ó. Na denominação fala assim, Zeus não tem filho predileto. Contradiz a escritura, que ali mostra a representação de Jacó e deixa bem claro que Jacó amava mais do que os outros. E quando você lê a palavra ali em Filadélfia, fala ao anjo a respeito do amor. Aquele que está falando com o anjo de Filadélfia é quem? Irmã Diene. Yalcha Mical. Quando ele recebe o nome As Vestes, a Missão, ele não é mais aquele que fala como Mical, mas aquele que fala como Yalcha. Também que quando ele fala a Abraão, a respeito de Ismael, fala, lança fora Ismael, porque ele vai andar junto com Isaac, não. Então quer dizer que o filho preferido, predileto, era Isaac, não Ismael. Exato. Exatamente. Não vai herdar. E quando você vê também aquela passagem de Jacó e Esaú, né? A palavra fala que Iau já falou com Rebeca. Ó, tem duas nações brigando dentro do seu ventre, mas eu já escolhi um e rejeitei o outro. Aí o escritor de Hebreus fala assim, ó, antes mesmo das duas crianças ter obras, Iau já tinha escolhido uma e rejeitado a outra, que faz um link com Romanos 8, a respeito da predestinação dos eleitos, entendeu? Por isso que Paulo fala assim, olha, por que o vaso vai reclamar do oleiro? Falando assim, oleiro, por que me fizeste assim? Né? O oleiro tem vontade e ele faz conforme o que ele quer. E é por isso que faz um link que a passagem diz assim, eu farei com paixão aqueles que eu quiser fazer com paixão. Ele vai fazer com paixão com o que ele quer. Essa é a vontade de Yahweh. Entendeu? E não, vai falar, não, eu mereço. Olha, isso aqui não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vontade de Yahweh. E a vontade de Yahweh não está nada relacionado com merecimento. Você percebe isso? Que Yahweh vê o coração, e é pelo coração que ele escolhe. Ali já dentro do ventre, sem ter obras, ele já viu o coração de um e do outro. Entendeu? Isso, irmãos, isso é para a gente ver o ensino babilônico. Ele contradiz o ensino de Yahweh. Sempre, sempre. Voltando, Salmo 37, vê como que o Salmo 37, ele cresce aqui no entendimento, né, irmãos? Olha só, vamos lá. 22. Os que ele abençoa, ó, os que ele abençoa, viu? Os que ele abençoa possuirão a terra. E os que ele amaldiçoa vão ser extirpados. Simples. Não é por merecimento. Aqui é a bênção. E ao assegura os passos do homem, ó, ele assegura. O que significa ele assegura os passos do homem? Sabe o que ele quer dizer? O passo dele vai ser conforme a minha vontade. Ele vai do início ao fim e vai acertar. Por quê? Porque eu estou segurando os passos dele para ele não desviar. Por isso que está falando. E ao assegura. Assegura é igual um seguro. Entendeu? Assegura. Ele fica observando e ele coloca as mãos para não deixar sair do caminho. E ao assegura os passos do homem. Eles são firmes, os passos. E seu caminho lhe agrada. Quando tropeçar, ó,
não chega a cair. Viu? Pois Iá o sustenta pela mão. Olha só como é que está na Almeida. A Almeida fala, ainda que o homem caia, não ficará prostrado. Aqui está falando, ele não chega a cair, irmãos. A Bíblia aqui, aqui a Yal-Shalom, falou que ele espatifou no chão? Não. Aqui ele fala, ainda que ele tropece, ele não chega a cair. Viu a diferença? Vocês estão entendendo, irmãos? E é por isso que eu falo da necessidade de voltar para Yal-Shalom, fazer um pequeno investimento, né, irmãos? E deixar a Bíblia Almeida de lado. Uma vez ou outra a gente vai usar. A gente já trouxe alguns momentos, né? Que lá está melhor. Olha só, continuando. Vou ler só o 24 de novo, só para lembrar o 24, como diz Mon Beethoven. Quando tropeça, não chega a cair. Pois Iá sustenta pela mão. Mão de Iá. Mão de Iá. É. E 10.000. Não. 1.000 cairão ao teu lado. Cairão. 10.000 à tua direita. Mas o que está ali em Iá cai? Não. Ele pode tropeçar, mas não cai. Irmão, mas Salmos 20 ainda deixa mais relatado, fala assim, ó, o ímpio ele se curva e cai, mas nós curvamos, mas nós não caímos, porque fazemos remissão do seu nome. Aí, entendeu? lê aí para nós, irmão. Salmos, lê com voz de trombeta, tá? Salmos 20. Agora minha esposa fala assim, eu tô aqui do lado dela, aí eu vou falando, ela fala, nossa, você tá falando alto demais. Aí eu falo assim, eu fico falando pros irmãos lá. Costume, né? Fala assim, ó, 28, 20, versículo 8, 9, fala assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, vê que é uma separação, nós, porém, invocamos o nome de Yahvé. Eles se inclinam e caem. Nós, porém, nós mantemos de pé. Viu? Pode tropeçar, mas não vai cair. Uma coisa, irmãos, engraçada, que eu sempre trago alguma coisa na minha vida, né? A gente ia muito lá no supermercado Oeste, tá fechando, né? Aí, uma das coisas, meus meninos tudo pequenininho, e eu tinha um assovio. O meu assovio hoje, ele mudou porque a questão da idade. Era mais ou menos isso, ó. Aí os meninos, aonde tinha, eles iam seguindo o som e vinha e chegava até mim. A Sara, o Samuel. Então, o supermercado grande, eu fazia isso e aí eles já, eu olhava assim, já tava as cabecinhas deles procurando. Uma vez outro dia eu tava no supermercado, não, tava do outro lado ali, perto do Burger King, da Bias Fortes. Aí a Sara estava do outro lado. E a gente tinha combinado de encontrar mais ou menos ali. A Sara estava lá. E eu tentando falar com ela no celular, não conseguia. Aí eu lá, passando com esse carro barulhento, eu lá do outro lado. Aí eu suviei assim, que é um som baixo. Mas ele vai lá no fundo. Aí ele é diferente. Aí a Sara. Aí eu só mexi a mão assim, ela. Então, essas coisas, irmãos, é umas coisas interessantes. Do que? Daquilo que é a convocação da trombeta. Porque a trombeta era para convocar o povo. Se tocava a trombeta para o povo se ajuntar. Entenderam? Isso em Yal-Shalom. E essas coisas já faziam parte de mim. E a Luciana tem uma trompetinha também. Ela assovia forte. Forte. Na próxima reunião eu vou colocar ela para vocês verem como é que ela assovia forte. E assovia mesmo. Forte. Trompetinha. Vamos lá. Nós paramos onde, irmão? 24. Vamos ver 25. Vamos ler o 24 de novo. Quando tropeça, né, o justo, não chega a cair, pois Iá o sustenta pela mão. Fui jovem
e já estou velho, já estou ancião. Já fui jovem. Quando fala já fui jovem, faz um link com Provérbios 8. Eu era uma criança e brincava sempre junto dele. E eu era o seu encanto, todos os dias. Brincava como criança. Aqui ele fala, eu já fui jovem. Hoje sou velho. Faz um link no final dos tempos. Aquele que é o ancião da igreja. Muito velho. Velho, ancião, Muito né? velho. Tempos antigos. Dos tempos antigos. Aí ele fala assim, fui jovem, já estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. Lembra do mendigar o pão? Por quê? Porque a era de Esmirna, não, Laodiceia, vai mendigar o pão. É o link de estar batendo na porta. Nos dá o pão. Não posso dar, porque eu já estou deitado, descansando com os meus filhos na cama. Mesmo que ele não queira dar, ele vai dar por causa da insistência. Assim está ali na parábola, papai Alcha contando. Mesmo que ele não queira dar, ele vai dar por causa da insistência. Lembra disso? O que, irmão? Passagem, estou tentando lembrar onde está. Vamos achar essa passagem? Essa está em Lucas, que fala assim, ó, o amigo importuno. O amigo importuno está em Lucas. Ó, abre aí, o amigo importuno, vamos lá. Ó, Lucas 11, 5. É rapidinho, só para poder registrar aqui no áudio. Lucas 11. É os de Laodiceia. Porque quando acontecer, irmãos, eles vão começar a pedir o alimento. Porque o alimento cessou. Porque eles estão na era que é a 7ª era. A última era da igreja na terra. E no sábado, que é o 7º dia, não caía o maná. Lembra disso? Sim. Não caía o maná, mas eles dão o maná a si mesmos, falando assim, ó, tem um maná aí que eu deixei, tá guardado. Pode abrir a dispensa. A dispensa tá cheia. A dispensa tá cheia. Vocês podem se alimentar à vontade aí. Viu? A dispensa tá cheia. Ao invés de ficar jogando na cara, falando assim, vocês não quiseram ouvir, tá vendo? Agora vocês vão sofrer. Nada disso, não é um amor isso não, irmãos. Não é não. Ó, eu não quero dar para vocês o maná, não. Mas por causa da sua insistência, eu vou abrir a dispensa, compartilhar a dispensa, e eu vos derramarei do céu, abrirei as janelas e derramarei bênção sem medida. Por quê? Porque vocês não retiveram os dízimos da terra, e eu recebi aqui os dízimos no templo. Tremendo. Então eu vou abrir agora as comportas e vou abençoar a vocês. Tremendo. Se cumpriu Malaquias 3:10. Se cumpre, vai se cumprir Malaquias 3:10. Entenderam, irmãos? Não. Vocês não retiveram os dízimos. E é por isso que eu estou abrindo a janela para vocês se alimentar. Olha só, Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda, papai Alcha, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, midnight, meia-noite, no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães. Faz um link com o quê? O justo não empresta, ele dá. Viu? O justo, ele não empresta, ele se compadece e dá. Nós lemos isso aqui, irmãos. Né? Ó, disse-lhe, quem dentre vós tiver um amigo que for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães.
porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos e eu estamos na cama, quer dizer, estamos descansando. Entramos no descanso de Yahweh. Aí ele fala: não posso me levantar para dá-los a ti agora, porque eu já levantei lá atrás. Digo-vos mesmo que não se aqui, ó, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que precisa. Aí faz um link, irmãos, faz um link com o quê? Quando o ancião ele fará justiça aos santos do Altíssimo. Lê aí, irmão. Logo assim, ó, também eu vos digo, pedi agora será dado, buscais e achareis, batei e vos serás aberto. Lá você vai bater e vai ser aberto. Faz um link. Eis que estou à porta e bato, na era de Laodiceia. Se ouvires a minha voz, abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Viu? Dentro desse mesmo assunto, mostrando esse filho que pede pão, quando a gente pega Lucas 15, 17 e 19, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Exatamente isso, seu filho pródigo, exatamente isso. É a representação que filho pródigo, que é a era de Laodiceia, que vai bater: pai, me recebe como um dos teus servos. E o pior, o melhor, né? Quando o pai vai lá e abraça ele, traz ele para ele recebe ele, e recebe ele dando a melhor túnica, fazendo o link, recebe ele novamente na condição de sacerdote, né? De sacerdote, porque ele servia antes, irmão, que faz um link com o quê? Com o copeiro e o padeiro. O copeiro é restituído sem passar pela morte, e o padeiro vai ter que passar pela morte para ser restituído. Exatamente. Porque o padeiro ali continua comendo pão fermentado e fazendo pão fermentado, né? Pode falar, irmã Líria. Eu fiz uma anotação aqui, por essa passagem, onde foi colocado que nesse tempo, quem vai se levantar para dar o alimento são as duas testemunhas. Na realidade, irmãos, veja bem, o que acontece? Você percebe que esse que se levanta para enviar, ele envia do céu. Lembra? A gente fez um link exato, ele envia as duas testemunhas, sim, ele envia as duas testemunhas, porque você já viu que as duas testemunhas é enviado por aquele anjo a Sodoma. Sim. Lembra? E ele é enviado a Sodoma. Então, aí, de qualquer forma, o pai Atende, enviando pão. Enviando pão, né? Agora, uma coisa é o seguinte: quando a gente fala das duas testemunhas, a gente fala do que ele fez com o papai Yahusha, consolá-lo. É um consolo. Por quê? Porque é um consolo falando: papai, tem que passar mesmo pela morte. Em Al-Shalam vai ter que passar pela morte. Mas é grande, papai, a tua recompensa. Lembra, papai, que é pouco tempo a tua tribulação, mas o peso de glória que vai receber, papai, vai receber o nome de Al, né? Vai receber o nome de Al. Agora de manhã. Vai receber o nome de Al. Consolou papai Yahusha. E ali, papai Yahusha enfrenta aquilo bem, porque é uma honra maravilhosa e tremenda demais. E aquela igreja que fica, vem também a consolação.
A consolação de que vai ser restituído, se for morto, vencedor, vai ser restituído no templo. No templo. Olha só, recebe uma condição de templo para depois vir reinar na terra. Por que a condição de templo? Porque recebe vestes. E depois a condição de sentar no trono, que é a condição de reinar na terra no trono de Davi, lembra? No trono de Davi não vai faltar o quê, irmão? Descendentes. Não vai faltar descendente. Pode falar, irmã Isaline. É, exatamente. Ele consola, eles consolam e também morrem, né? É um exemplo fortíssimo. Por quê? Porque eles também precisam, né? Eles também precisam, porque também eles vão servir aonde, irmão? As duas testemunhas também servem aonde? No templo. E ali eles também sentam aonde? Nos tronos, e os tronos de conselheiros do rei. É os cargos ali de anciãos, conselheiros do rei. E você viu que não é só isso. O ancião também queima incenso. Tá a palavra ali em Apocalipse, logo no início. O ancião queimando incenso. Aí você vê que eles fazem muitas funções. E eles são uma classe mais elevada do que a classe sacerdotal da antiga aliança. Por quê? Na antiga aliança tinha o ancião, ele julgava, mas ele não era sacerdote. Na nova, o ancião é sacerdote, julga e ainda também é conselheiro do rei e também é rei. Entendeu? É conselheiro do rei e também é rei. Por isso que o rei é rei dos reis. Então, por isso que a nova aliança ela é muito superior à antiga. E é a aliança segundo a ordem de Melquisedeque. Tremendo. Né? A ordem, presta atenção, hoje nós entendemos. A aliança segundo a ordem de Melquisedeque dava a condição de Melquisedeque ser rei e ser sumo sacerdote. E isso não acontecia na ordem de Levi, que tinha que ser sumo sacerdote, mas não podia ser rei. Por isso que a ordem de Melquisedeque é superior. É a condição daqueles que recebem a condição de ser sacerdotes e recebem a condição de ser rei também. Segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem eterna. Por isso o sacerdote é eterno. Segundo aquilo que a palavra fala, dizendo assim, Iau levantou reis e sacerdotes. Aí, aquela outra tradução ruim fala um reino de sacerdotes. Não é um reino de sacerdotes, é reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Aí você tem que pegar a tradução certa. Reis e sacerdotes. Agora você entende porque a ordem de Melquisedeque. Aí você vê as denominações, pega reino e sacerdotes. Não, não é reino e sacerdotes. É reis e sacerdotes. Por quê? Faz um link com a Hebreus 7, a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque, ele era rei de Xalã. E também sacerdote de Iau, o Altíssimo. Né? Vamos lá, vamos continuar. Observação também, esse mesmo pai que fecha a porta, ele se levanta para o amigo, mas lá em Lucas 13, os injustos também batem na porta. Ele não tem. Isso, é verdade, irmão. Você percebe tem uma diferença. E aqueles primeiros, eles comiam e bebiam, comíamos e bebíamos na tua presença. E a tua mensagem estava nas praças. Vós, os falsos de Aldinha, afastai de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não sei de onde você vem. Não conheço vocês. Não posso abrir não, porque meus filhos estão aqui dentro. Não pode. Vocês tiveram todas as oportunidades, mas vocês continuaram agindo como ímpios.
Entendeu? Agora aqui não. Aqueles que estão batendo, irmãos, eles estão numa condição de arrependidos, mas não de remorso por não ter sido arrebatado. Existe a condição de arrependidos e a condição de remorso. Aqueles que estão batendo inicialmente estão com remorso de não ter sido arrebatados. E os outros estão arrependidos porque não conheceram a mensagem, irmãos. Isso faz um link com Ezequiel 5. Vamos abrir em Ezequiel 5. Não, vamos continuar aqui, senão a gente vai difundir muito. Depois nós temos que condensar aqui para a gente conseguir concluir, né? Ainda tem outras passagens que eu tenho que pegar em outros salmos ainda para vocês verem. E nós já estamos com quanto? 1h10? Vamos lá. Salmo 37, 25. Aqui a gente foi tudo isso para falar. Fui jovem e já estou velho, quer dizer, me tornei ancião. Nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. Tá vendo? Porque aqueles que ficaram, eles estão mendigando pão porque, irmão Watson, por que aqueles que ficaram, aqui está falando assim, ó, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aí, quando eles estão mendigando pão, que eles estão batendo, pedindo pão, eles estão mendigando. Ali, por que eles estão mendigando? Não, porque eles não se encaixaram como justos. Por quê? Justos são referidos somente duas eras. A de Esmirna e de Filadélfia e Sardes, vestes limpas, entram na condição de justificados. São dignos. Entenderam? Então, se eles estão mendigando pão, porque eles não foram achados justos. Entenderam, irmãos? Você vê ali que 1 Samuel 2,35, né, no finalzinho, fala assim, rogo-te que me dê uma função sacerdotal e pede uma moedinha de prata e pede o pão. Um pedacinho de pão. Por quê? E porque está assim, mendigando. Me dê uma função sacerdotal. Exatamente. E eles estão mendigando pão. E aí fala assim, uns poucos eu vou colocar. Né? Aí ele fala assim, vamos lá. Ó, quando ele fala uns poucos, o que ele está falando, irmão Marco Beethoven? Eu vou colocar uns poucos lá. Vamos lá então, já que você citou isso, vamos lá, 1 Samuel 2, vamos lá. Já que o irmão trouxe essa palavra, vamos ver se o irmão entende aqui. 1 Samuel 2,35. 4:3 não, irmão. 1 Samuel 2, 393. Ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 36. Olha aqui. E todo aquele que sobreviver da tua casa virá se prostrar diante dele, para conseguir uma moedinha de prata e um pedaço de pão. E dirá, rogo-te que me des uma função sacerdotal, para que eu possa ter um pouco de pão para comer. Fazendo um link com esses que estão pedindo pão. Batendo na porta, pedindo pão. Você está vendo? E aí está falando ali daqueles que estão pedindo essa condição. E essa condição é a condição de final dos tempos, daqueles que exerciam a função sacerdotal e agora está querendo voltar a exercer a função. Né? E são poucos. E são poucos. E quando fala que são poucos, aquele que sobreviver, quer dizer, os poucos, fazendo link com que a palavra os poucos, irmã Diene. Aqueles poucos ali que estão pedindo a função sacerdotal, eles estão pedindo, eles são poucos, que estão querendo voltar a ser sacerdotes. Faz um link com Laodiceia. Por que a gente está falando aqui de ser poucos?
Hã? Por que tem a ver com filho próprio ser poucos? Ah, tá. Quase se acertou. Quase. Mas a resposta que eu queria a palavra poucos remete ao pequeno grupo daqueles que desceram lá de cima. É um grupo pequeno que era serviço sacerdotal e parte deles perde a condição, mas vão se passar pela morte, vão ser também restituídos. Por quê? Porque vão ter que ser corajosos, irmãos, para passar pela morte, entendeu? E é a condição de quem? Remete um link com a condição de Esmirna, que teve que passar pela morte. Entenderam? Viu? Hã? Essa condição, ela é extremamente... Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Uma coisa é a pessoa, para não receber a marca, fugir para o sítio, vai cultivar lá no sítio. Outra coisa é aquele que continua aqui e ministrando contra. Entendeu? Ministrando contra. É muito diferente. E é por isso que entra a condição de Esmirna. Por que entra na condição de Esmirna? A condição de Esmirna era o quê? Todos aqueles crentes que ministravam o nome de Yahshua, quando eles eram pegos, como Shaul Paulo já várias vezes, tirava eles da casa deles, prendia eles e matava eles. Exatamente. Entendeu? Ia perseguir para matar. Então o anti-Mashiach vai perseguir esses que estão pregando a mensagem e para matar. Entenderam? E aí eles entram na condição de vencedor da era, que dá a condição de voltar a ser sacerdote e também a sentar no trono. Viram? Vamos lá. Agora vamos. Eu li aqui, né? Agora vamos voltar no. Com uma condição, né? Porque o anjo da vida não vai estar do lado dele. Para proteger. Não vai estar. Não. Ali faz um link com o anjo. Ele está querendo matar o anti-Mashiach. É o link de Balaão. Balaão é uma representação do falso profeta, né? E o falso profeta ali, ele está batendo na jumenta. A jumenta é a igreja. Bate por 3 vezes. Representação de 3 anos. Que faz um link com Cantares. Os guardas ali perseguiram a mulher e bateram nela. Ali está batendo na jumenta. A jumenta já não está querendo obedecer mais o quê? Balaão. É um link com o final dos tempos. Porque percebe que eles estão totalmente errados. Então começa a empacar nas ordens. Não quer obedecer às ordens ali de Balaão, representando o falso profeta no final dos tempos. E ela começa a apanhar por isso. E apanhar, e ele fala: se eu tivesse uma espada aqui, eu já tinha matado você, mula. Mula? É o quê? Jumenta. Não confunda esses híbridos com os que são legítimos. Mula e burro são híbridos. Jumento e égua e cavalo são espécies reprodutivos. E eu já falei isso com você. Quando fala de besta, está falando de um ser híbrido. E o híbrido é mula se for mulher e se for homem. Burro. É o burro e a mula. E são animais de carga. Por isso, quando você pega no dicionário besta, significa animal de carga. Fazendo uma imitação do jumentinho, carregando papai. Entendeu? Até nisso imita. Só que tem um detalhe, eles são o quê? Estéreis. O burro não se reproduz e a mula não se reproduz. Eles são estéreis. Faz um link com o quê? Com o anti-Mashiach, que não tem filho, e o falso profeta, que não tem filho. Vocês estão entendendo? Último resumo. É o último resumo que nós fizemos, né? Nos resumos que nós estamos colocando. É um link. E é um link com os filhos da serpente. Por quê? Porque eles são o quê?
eles são híbridos. Eles querem se relacionar com a mesma espécie. E quando eles querem da mesma espécie, homem com homem, mulher com mulher, eles também se tornam estéreis. Mostrando filhos do híbrido, né? Filhos da serpente, eles são híbridos. Por quê? Porque a serpente se reproduzia. Os querubins se reproduzem, por isso que tem lá um exército de 200 milhões. Só o exército, né? Só o exército. 200 milhões. Por quê? Porque querubim com querubim, né? Eles se reproduzem. Não sei como eles se reproduzem, mas eles se reproduzem. Os filhos de Alcha, já te falei, reproduz pelo espírito. Não é por um contato sexual. Um querubim eu já não sei. Só que tem um detalhe. O filho híbrido é a representação de Eva com a serpente. Gerou Caim, um filho híbrido. Por quê? Por isso que Eva recebeu o nome de Eva, porque se tornou mãe de todos os seres da terra, os híbridos e os filhos de Adão. Por isso que não fala que Adão era pai de todos os filhos, mas fala que Eva era. Porque se falasse que Adão era filho de todos, era pai de todos, não teria filho, não teria filho da serpente. Porque Adão seria pai de todos, mas não há fala que Eva sim, era mãe de todos os seres que povoaram a terra. Estão entendendo? Sim. Então vamos lá. 26. Salmo, 26 agora. 37 e 26. Ah, tá. Vamos lá. Salmo 37, 26. Todo dia ele se compadece e empresta. E a sua descendência é uma bênção. Está falando do justo, tá? Aí ele fala: evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Habitação aonde, irmãos? O templo celestial. Por isso que faz um link, papai fala lá em Lucas, fala assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou mostrar quem se assemelha. Se assemelha ao homem, que faz um link com Mical e Alcha, que está construindo sua casa sobre a rocha. É uma habitação. E fala que ele que ouve e obedece. Aqui está falando assim, diz no versículo 27, evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Tá vendo? Já diferente de Satanás, ele praticou o mal e agora está perdendo a habitação, e vai ser lançado ali no Sheol, no abismo, né? Por quê? Perdeu lá porque ele foi desobediente e infiel. Versículo 28. Pois Ial ama o direito e jamais abandona seus fiéis. Fiéis. E eu vi um cavaleiro com seu exército, e ele tinha um nome. Qual? Fiel e verdadeiro. Ele não abandona, Ial não abandona os seus fiéis. Viu? Aqui está no plural. Os seus fiéis. Fidelidade sempre em Primeiro lugar. Ele não abandona, irmãos. Por um pouco de tempo, ele nos deixou aqui. Por um pouco de tempo. Mas em breve, nós vamos voltar. E vamos ser restituídos. Ok? Grato a Yahshua. Ele não abandona. Aqui fala, e jamais abandona seus fiéis. Por isso que fala aqui, ó. Pois Ial ama o direito. Faz assim um link com o quê? Vocês que estão à procura de justiça, vocês que invocam Ial, olhai para a rocha que vocês foram talhados. Isaías 51, link com Lucas 18, falando assim: Ial não fará justiça aos seus pequeninos que clamam a ele dia e noite. Os pequeninos são quem? No final dos tempos, filhos de Alcha, que vieram à terra e estão pedindo para Ial fazer justiça, para a gente ser restituído. Porque nós viemos aqui e não fomos infiéis, viu? Aí ele fala, ele não abandona os seus fiéis. E aqui ele continua dizendo,
Iau ama o direito. Ele está falando, ele ama fazer justiça. Entenderam? É lindo. Diz assim: os malfeitores serão destruídos para sempre, e a descendência do ímpio extirpada. Faz um link com Isaías 14 no final do capítulo. Não se nomeará mais esta raça de malvados sobre a face da terra. Digamos, continuando, os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. E fala, a boca do justo medita a sabedoria, viu? A boca do justo, ele medita a sabedoria. Uma das coisas é nunca falar precipitado. Os irmãos perguntam, eu falo assim, eu vou meditar. Ou vou pensar, vou meditar. Hã? Ou isso ainda não teve entendimento. Não tenho ainda, vou meditar. Não vamos falar assim precipitado não, né? Vamos pensar, deixa Iau responder. E assim também José no Egito. Falou assim, traz para nós o entendimento. Eu vou orar. E se for da vontade de Iau me revelar, eu vou trazer. Se for vontade dele, né? A boca do justo medita a sabedoria e sua língua fala o direito. No seu coração está a lei do seu Iau. Seus passos nunca vacilam. O ímpio espreita o justo e procura levá-lo à morte. Link com o Salmo 18. Viu ali aqueles que tramavam contra o justo? Assim como tramaram contra o papai Yaush? Por quê? O ministério é de papai Yaush. Mical recebe o ministério de papai Yaush. Aí ele continua. 33. Iau não o abandona em sua mão, não o abandona. E isso aqui faz um link com o que, irmão, em Apocalipse capítulo 1. Irmã, a irmã tá escondidinha, tá dormindo. Irmã Débora. Faz um link com o que, irmã? Essa passagem aqui, olha, vou ler de novo. Iau não abandona em sua mão. Versículo 33, faz um link com Apocalipse 1. Eu não tenho certeza, mas seria a parte que ele tem. Exatamente, irmã. As estrelas estão na mão dele. Ali é os anjos das eras. Ele não abandona porque ele está na mão. Na mão, viu? Viu? Tá seguro na mão. As estrelas estão na minha mão. Viu? Olha só, diz assim. Exatamente, irmã. Por isso que eu sabia que você ia responder certo. Iau não o abandona em sua mão. Viu? E no julgamento não o deixa condenar, irmãos. Não o deixa condenar. Por quê? Porque é irrepreensível. Muito pelo contrário, coloca ele na condição de juiz. Porque os justos julgarão. Aí fala, aqueles que são espirituais discernem as coisas celestiais espirituais, mas não é julgado por ninguém. Mas julga a todas essas coisas, mas não é julgado por ninguém. Vocês estão entendendo, irmãos? Continuando. Espera por Iau e observe o seu caminho. Ele te exaltará para que possuas a terra. Tu verás os ímpios extirpados. Verás os ímpios extirpados. Agora que está a grandeza aqui, chegamos nele. Vi um ímpio muito poderoso. Aí, vi um ímpio muito poderoso. Aí faz um link com Daniel 7. Eu vi aquele pequeno chifre que cresceu e ficou grande. E ele foi dado uma boca para proferir blasfêmias contra Iau e contra os habitantes do céu. Versículo 35. Vi um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro do Líbano. Passei de novo.
e eis que não mais existia. Passei de novo, eis que não mais existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Já foi lançado aonde? Foi lançado lá no Lago de Fogo. Isso está aonde? Isso está em Apocalipse 19. Vi a besta e o falso profeta ser lançado no Lago de Fogo. Ali é a segunda morte. Ali, irmãos, olha só. É o último inimigo sendo destruído. A morte, o anjo da morte. O último inimigo de Yahushua sendo destruído, o anjo da morte. E aqui está falando assim, eu vi um homem, olha que vi um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro do Líbano. Passei de novo, e eis que não mais existia. Procurei-o, mas já não foi encontrado. Olha só, irmãos, o que isso aqui está remetendo? Um ímpio, no final dos tempos, que se levanta, se torna poderoso, mas um ministério de 3 anos e poucos meses, e já foi embora, acabou, nunca mais, entenderam? Nunca mais, acabou, anjo da morte. E aqui é lindo, maravilhoso. Aí por isso no versículo 37 diz, observa o íntegro, quer dizer, segue o exemplo do íntegro, vê o homem direito. Há uma posteridade para o homem pacífico, mas os rebeldes serão todos destruídos. A posteridade dos ímpios será extirpada. A salvação dos justos vem de Iau. Iau salva. Yahushua. Iau salva. Yahushua. Iau salva. Yahushua. Olha aí, versículo 39. A salvação dos justos vem de Iau. Sua fortaleza no tempo de angústia. Faz um link com o Salmo 91. Aqueles que se refugiam na fortaleza do Altíssimo. Salmo 91. Descansará. E versículo 40. Iau os ajuda e liberta. Ele os libertará dos ímpios. Ele os salvará. Porque nele se abrigam no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Todo-Poderoso descansa. Agora, vamos rapidinho aqui, nós já estamos terminando, só para fazer esse link aqui, na Bíblia Yahushua, no Salmo 91, na Bíblia Yahushua. Tem que ser na Yahushua, tá? Tem que ser na Yahushua. Olha só, na Yahushua agora, ela dá uma dica falando que esse salmo é para o final dos tempos. Ela dá uma dica. Salmo 91:1. Olha só. Na Bíblia Yahushua. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita. Fazendo um link com o tempo da noite, que estão a lua e as estrelas. Pernoita à sombra do Todo-Poderoso. Dizendo a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, fazendo um link com o Salmo 37. Meu Iau, em quem confio. Versículo 3. Ele é quem te livra do laço do caçador, o antimachia, que se ocupa em destruir. Por quê? Ele vem para a terra com a finalidade de destruir. Esse é um estudo que nós já trouxemos, já falando sobre o anjo da morte. Ele é enviado para destruir quem? Não. Israel. Ele veio para ser... Exatamente, irmã Regiane, exatamente. Ele é enviado, nós trouxemos isso no resumo. Ele veio para ser... Ele foi enviado para poder ir contra Israel. Porque Israel rejeitou as águas. Aí o que acontece? Vem contra ela. Mas ao invés disso, ele destrói muitos povos.
Por quê? Porque ele quer, sabe o que ele quer? Ele quer ser o servo útil. Ele quer ser o servo útil que faz o mais do que é mandado. Exatamente. Só que tudo deles é as avessas. Olha para você ver o pensamento. Porque o servo útil é aquele que faz mais do que é mandado. Mas é fazer o mal? Não, é fazer o bem. Por isso que em Lucas fala que o servo útil é aquele que faz além do que é mandado, mas é fazer o bem, irmão. E ele entende tudo truncado. Ele entende tudo truncado, porque ele foi enviado para fazer perseguição contra os Yalxalã e os Yaldins. Só que ele destrói muitos, por quê? Porque ele quer ser o servo útil, que faz além do que é mandado. Porque ele quer, irmãos, olha só que o pensamento é truncado. Não compreende. Não entende como que Yal gosta, irmãos. Entendeu? Vocês entenderam, irmãos? Sim. Ó, eu queria mostrar isso, um link para vocês, a respeito sobre até esse detalhe, papai falando assim, olha, o servo que faz apenas aquilo que é mandado é um servo inútil, porque dirá, fiz apenas o que fui mandado. Então ele fala, mas aquele que faz além é considerado útil. Aí ele entende que fazer mais mal está sendo útil. E não é fazer mais mal, é fazer o bem. Fazer a obra de Yal, o bem. Fazer o que é reto e o que é justo. Mas ele foi feito para ser o quê? Para ser tenebroso mesmo. Por isso que é feito vasos para a honra e vasos para a desonra. O antimachia, ele já foi feito para ser um vaso de desonra. E aí o vaso dirá para o olheiro, por que me fizeste assim? Porque foi vontade de Yal. Viu? Gratidão? 1h37, nós vamos então encerrar o estudo agora, irmão. Você vê que nós fizemos apenas o estudo do Salmo 37. Hã? Muito forte, irmão. E nós andamos bastante aqui pela Escritura e vimos como os entendimentos precisam ser o quê? Precisa estar sendo consolidado. Precisa ser consolidado o entendimento para não entender como se fosse fragmentos. Não, nós temos que juntar o quebra-cabeça e montar toda a peça anexada uma na outra. Aí você tem a visão de um todo. E é isso que nós estamos fazendo. Ok, amados? Eu falei do Isaías 22, ele recebeu, foi colocado na cavilha elevada, ali ficou a sua prole de descendência, sua prole de descendência são os filhos de Yal. A partir do momento que ele recebeu o nome, a função e tudo, ele se torna pai deles, por isso que fala, será pai entre os habitantes de Yaldá e Yalxalã, porque Yalxa não pode ser mais referido no céu como Yalxa, porque ele recebeu o nome de Yal, e Yal é o supremo, o nome soberano, ele nunca vai poder desprezar o nome que ele recebeu, por isso não pode ser citado como Yalxa. Então ele escolhe o seu filho para receber o seu nome, é a sua herança. Agora, entendeu? De primogênito. Pai Yalxa Mical, né? Na realidade ele fica só Mical. Ele Mical entra para os 144 mil, né? Ele se torna Yalxa, né? A Mical ali fica os 144 mil com Mical. Mas tem o nome de Yalxa na testa. Tem o nome de Yalxa. Todos os 144 mil tem o nome de Yalxa. Eu falo Mical porque Mical não é nome propriamente dito. Ele é uma atribuição. Aquele que é semelhante ao Altíssimo. É um título. Entendeu? Então os 144 mil se torna aquele que é semelhante ao Altíssimo. Aqueles que são primogênitos. Por isso que fala em Hebreus 12. A Assembleia dos primogênitos. Primogênitos de quem? Primogênitos do Altíssimo. Então, quando nós vemos ali Isaías 22, colocou lá. Mas fala assim, vai chegar o dia em que a cavilha cravada em lugar alto porque se torna administrador de tudo, e com eles aquela prole e a descendência, é arrancada, e cai, ele cai,
E quando cai com ele também a sua prole e sua descendência. Cai aonde? Cai na terra. E quando cai, você pega isso aqui, joga no chão, espatifado, pá! Joga uma pedrinha lá no canto, outro cai, e aqui fica a maior parte, né? E é por isso que nós estamos juntando essas pedrinhas para perto, para a gente subir, né? Então, quando nós vimos ali, por um pouco de tempo, até que um momento que já tinha uma promessa. E ali, Yalcha Mical já sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que ia ter que passar por isso. Por quê? Porque papai dele passou. E ele tinha que passar, porque recebeu o nome de Yalcha. Papai dele passou na terra. E ele tinha que passar no céu. E ele passa isso no final dos tempos. Entenderam? No final dos tempos. Porque ele tinha o nome do papai. E interessante é que quando Yalcha esteve aqui, o Mical protegia, né? Agora você viu ali, ele fala, tá na minha mão, né? A estrelinha tá na minha mão. Tá na mão, né? Tá na mão, Quando você vê ali Yalcha Mical falando assim, as estrelas estão na minha mão, porque ele é a face de Yalcha. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa dele mesmo? Não. Tudo que ele faz em nome de Yalcha. Então, quando ele está fazendo isso, falando assim, as estrelas na mão, na realidade está na mão de Yalcha. Entendeu? Que a gente sabe muito bem quem é a representação da mão. É Yalcha, forte e valente. Vamos, gratidão, papai? Gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.